estou me aventurando no YouTube. Eu queria te falar que se você gosta do conteúdo que eu posto, comentem, curtam esse conteúdo, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem. Eu estou há mais de, sei lá, 20 anos falando sobre Jesus para as pessoas. E há 15 anos falando um pouco sobre a minha vida empreendedora, sobre a minha rotina como administradora hoje de 2 empresas. Fundei 3 empresas que eu amo e foi um desdobramento de uma vida profissional assim muito constante. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês, mas só me apresentando porque realmente eu quero que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Eu queria trazer hoje uma pauta que acabei de receber no meu direct hoje de manhã e me chama sempre a atenção, assim, porque nós mulheres, né, temos uma condição emocional mais sensível do que os homens, e não sensível no sentido de fraqueza, mas sensível no sentido de perceber mais e ser conduzida por essas emoções de uma forma um pouco diferente e mais intensa, né? Eu acho que isso é uma virtude nossa, né? Eu acredito que isso desenvolve em nós isso que as pessoas chamam de sexto sentido, porque faz parte da habilidade que Deus nos deu de sentir, de termos empatia, de nos conectarmos emocionalmente, e isso nos diferencia e nos torna mais poderosas. Porém, uma amiga minha mandou uma mensagem pra mim hoje de manhã e falou assim: amiga, lembra a promessa de Deus pra minha vida? Falando de um relacionamento. Terminamos. Eu realmente achei que ia ser o meu casamento. E aí eu comecei a pensar em como nós temos a habilidade também de construir expectativa em situações que muitas vezes já estão claras que não são para ser. E como eu sei, Yara, que não é pra ser, eu falo uma coisa e sempre repito: o sim é óbvio. Se você está em dúvida, é um não. E eu comecei a aplicar isso na minha vida a partir do momento que eu li um livro que chama Foco, literalmente Foco. E esse livro fala sobre isso, que o sim ele é inconfundível. E quase sim é um não. E quando a gente pergunta assim, será que eu quero ir pra tal lugar? Se você quisesse genuinamente, fosse uma vontade muito grande, isso seria claro, não seria questionável. Aquela situação que você fala assim, não tenho nem que cogitar se eu vou ou se eu não vou, eu quero ir. Não tenho nem que cogitar se eu vou ou se eu não vou, preciso estar lá. Então, sim, ele é muito óbvio, eu concordo com isso. E quando essa amiga minha falou isso a primeira vez, eu virei e falei assim, amiga, você tem certeza disso? E inclusive eu tava contando pra ela nesse momento sobre um término que eu tinha vivido. E ela virou e falou assim, amiga, de verdade, eu não sei se eu não tô sentindo, mas eu acho que a gente precisa conversar, acho que a gente precisa alinhar. E eu lembro que nesse dia eu falei assim, o sim é óbvio. Se você está pensando sobre isso, é um não. E aí passou uns 2 meses, a gente encontrou de novo. E eu falei, amiga, como que você tá? Como é que tá o relacionamento? Você tá mais feliz? Tá mais em paz? Ela virou e falou, amiga, agora eu tô, a gente tá namorando. Isso ela tava conhecendo. Agora a gente tá namorando, a gente decidiu que a gente vai ficar junto. E aí a gente conversou, a gente tá tentando ajustar algumas coisas. Aí eu falei assim, não, mas você tá feliz? Você acha que é isso que faz sentido pra você? Seu coração tá em paz? Ela, amiga, eu tô. Tipo assim, né, a gente tá ajustando e tal. Sabe aquela coisa que fica meio tipo, uma coisa meio morninha, assim, que não é e que não é? Ó, que é e que não é, que quer e que não quer, aquele trem que fica, né, muito instável ali. E aí eu virei e falei assim, olha, eu acho que não é isso. Eu acho que não é esse o relacionamento da sua vida. E ela me falou assim, eu não sei, eu tô esperando o tempo passar mesmo, a gente vai adaptando aos poucos. E aí, essa manhã, ela me mandou essa mensagem falando comigo que ela tinha percebido que o relacionamento da vida dela não era o relacionamento da vida dela, que ela tinha terminado. E inclusive ainda falou meio debochado, eu ainda não sei os finais da história, porque eu comecei a gravar esse vídeo pra vocês, mas eu mandei assim, como assim? O que aconteceu? Você já sabia desde o início? Falei exatamente isso. Então tem situações na nossa vida que a gente já sabe que estão caminhando para o final, ou que já terminaram antes de começar, mas ainda assim a gente continua insistindo nisso. E o que eu quero dizer, gente? Nós temos a habilidade de entender se certas coisas fazem ou não sentido. Yara, se eu tenho essa certa habilidade, por que eu permaneço nisso? Porque nós temos medos, né? Nós temos medos, nós temos carências, nós temos nossos traumas, nós temos nossos vazios. Então eu tava conversando com uma pessoa muito querida anteontem, que não é essa amiga, e ela tava falando comigo que ela tinha vivido um relacionamento muito traumático.
E por incrível que pareça, eu não sou terapeuta, mas eu tenho uma marca de lingerie, eu atendo mulheres todos os dias e o meu assunto e a minha pauta normalmente vai envolver mulheres, relacionamentos, insegurança, desafios ali, né, na vida profissional, na jornada empreendedora. Então, basicamente, essas vão ser as pautas que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas eu conversando com essa menina, ela falou assim comigo, Ui, eu não sei porquê, mas eu não consigo me abrir pra relacionamento mais. Eu me fechei completamente. E eu não sei como eu permiti que eu permanecesse em um relacionamento por tanto tempo com uma pessoa que no final das contas me traiu, me deixou completamente traumatizada, destruída, e hoje eu tô aqui com meu coração totalmente fechado. E um relacionamento desafiador, gente, ele sempre dá sinais. E um dos principais sinais é que ele não te traz paz. Ele não te traz paz na alma. Não tem um momento que você descansa dentro desse relacionamento. Não tem um momento em que você sente que tá construindo algo que faça sentido com a sua vida. Ou se tem, na mesma proporção, tem momentos muito desgastantes. Nenhum relacionamento é calmaria eterna, até porque a gente tá falando de duas pessoas. Mas quando a gente tem um relacionamento que na mesma proporção que ele é bom, ele é muito ruim, que é aquela coisa que oscila muito, que é completamente instável, que você não consegue visualizar realmente aquela pessoa no seu futuro por alguma razão, é como se você sempre tivesse um pé atrás, assim, sabe? Você sempre tem um incômodo, você sempre tem um trenzinho ali que fala assim, não, mas não é isso ainda, sabe? É quase isso, mas não é isso. E a gente insiste nisso, a gente tá prolongando uma situação que não é para ser na nossa vida. Por que eu insisto nisso? E aí foi onde eu falei com ela, falei, olha, visita o seu passado, visita o seu coração. Eu fiz muitos anos de terapia, então assim, às vezes eu trago um pouco, né, do que eu aprendi, do que eu amadureci pra essas meninas. E aí eu falei assim, vê onde que tá esse vazio, onde que tá essa ausência que coube um relacionamento que não tem nada a ver com o que você quer viver. Com uma pessoa que tem princípios completamente desalinhados do seu. O que é o seu medo? Onde que tá o problema, né? E aí ela começou a me contar que a família dela é do interior e ela morava aqui sozinha e ela tinha muito medo de precisar de alguém e não ter esse suporte. Ela me contou que ela também tinha uma insegurança muito grande no fato de não ter com quem contar aqui no momento que ela mudou. E aí ela conheceu esse namorado. E essa outra amiga minha também, né, me contando em relação a um casamento frustrado. Ela veio de um divórcio, ela tem uma filha, e essa foi a primeira pessoa que ela começou a se relacionar. Então, por algum momento, a gente acha que aquilo ali é melhor do que nada, né? A gente fala assim, eu prefiro ter isso do que não ter nada nesse espaço. E aí a gente coloca alguma coisa que quase se encaixa ali, mas não se encaixa plenamente. E eu não sei vocês, mas quando eu olho pra algo que era pra encaixar perfeitamente e não se encaixa, isso gera um desconforto muito grande. É a mesma coisa de você querer montar um quebra-cabeça em que a última peça desse quebra-cabeça não se encaixa. Não adianta, gente, você vai colocar aquilo ali e vai destoar todo o resto, porque aquela peça ela não foi feita para aquele lugar. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje, usando essas duas situações que eu vivi recentemente, é que na nossa vida a gente precisa viver um processo de autoconhecimento tão libertador a ponto de entender o que realmente se encaixa na nossa vida e o que realmente faz sentido para ser uma peça que não vai gerar nenhum desconforto, porque não interessa o resto todo estar perfeito, se essa peça que você está tentando colocar aí dentro do seu quebra-cabeça não faz sentido. Eu, inclusive, prefiro um espaço vazio do que uma peça ou um espaço que não se encaixa dentro daquela estrutura ali. Então, pensem comigo, é muito mais inteligente eu deixar esse espaço para ser preenchido pelo que cabe naquele lugar do que ficar tentando insistentemente colocar algo que não é daquilo, que não pertence àquele espaço. Então, eu acredito que o que eu queria trazer para vocês essa manhã, em primeiro lugar é que só existe uma forma multiforme no universo que se encaixa perfeitamente dentro do vazio das pessoas. E é o formato de Deus. É o formato do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é totalmente maleável a ponto de se encaixar perfeitamente nesse espaço vazio que você acredita poder ser preenchido por uma pessoa, por um trabalho, por um hobby. Não. Quando a gente para e fala assim, gente, tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é. Se você quiser acertar antes de testar vários caminhos, escolha o Espírito Santo de Deus. Ele tem um espaço perfeito para preencher todo e qualquer vazio humano. Esse é o primeiro segredo assim que eu queria trazer para você. O segundo é que
ainda que nós não saibamos, ainda que eu não consiga identificar o que é esse vazio, ele também, Jesus e o Espírito Santo de Deus, têm a habilidade de nos mostrar o que está faltando dentro de nós. O que eu preciso de verdade dentro de mim para preencher esse espaço. Quantas vezes, gente, eu já parei e me perguntei assim, nossa, gente, tem alguma coisa assim que eu não tô bem, tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é. É a mesma coisa de você temperar uma comida e aí você prova e você fala assim, não, tem alguma coisa que tá errado aqui, mas eu não tô conseguindo entender. Ou é o sal, ou tá muito ácido, ou tá muito, né, não tá cremoso o suficiente. Tem alguma coisa que tá faltando. Então, às vezes, a gente sabe que tá faltando alguma coisa, a gente sabe o que tá faltando. Então, nessa hora eu falo, Jesus, me mostra o que tá faltando, mas independente do que, eu queria que você preenchesse esse lugar. E quando eu falo isso, eu falo de um lugar de entendimento de que Jesus é muito educado para ocupar espaços que não são dele ou que ele não foi convidado para ocupar. Então, eu não consigo imaginar Jesus abrindo a porta de alguém sem bater. Eu não consigo imaginar Jesus deitando no quarto de alguém sem ser convidado para entrar nesse lugar. Então, a partir do momento que eu entendi isso, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, na minha cabeça, é falar, bom dia, Jesus. Ontem eu tava em casa, eu até gravei o devocional de ontem, eu falei sobre isso. Eu fico conversando com Jesus na minha cabeça de manhã, principalmente quando eu acordo sozinha. E eu fico assim, Jesus, eu preciso de ajuda hoje, porque eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. E eu começo a falar, e eu sempre dou esse lugar. Eu falo, me ajuda a resolver todas as coisas, cuida do meu dia, coloca as pessoas certas no meu caminho, abre os meus olhos pra enxergar o que eu preciso enxergar. Ontem à noite mesmo eu tava pensando, eu falei, nossa, tem hora que a gente lida com tantos problemas assim ao mesmo tempo, mas na realidade eles não são problemas, eles são soluções disfarçadas de problema, porque você tá enxergando o problema pra resolver. Então, assim, eu gosto quando um problema se apresenta diante de mim. Eu prefiro 1000 vezes uma caixa com o nome do problema do que uma interrogação. Então, porque eu sei que aquele problema ali, tornando ele objetivo, eu consigo solucionar. E é isso que eu queria que você trouxesse pra sua vida, sabe? Jesus, me mostra onde está esse vazio e preencha esse espaço vazio dentro de mim. Porque eu sei que ainda que eu não consiga contemplar o que é de fato esse vazio ou o que preencherá esse vazio, eu sei que você tem o tamanho perfeito de qualquer espaço vazio dentro de mim. Isso, gente, traz uma paz absurda, porque isso nos conduz ao pleno discernimento e à plena compreensão de que Jesus pode preencher todos os espaços dentro de nós. Então, quando você enxerga isso, você entende isso, você não vai mais colocar em situações, em relacionamentos, em empregos, em convívios que não façam sentido com aquilo que você quer construir, porque você vai sempre buscar um direcionamento do Espírito Santo de Deus. E no mais, mulheres que me acompanham, que estão assistindo esse vídeo, não permitam que o coração de vocês sejam enganados pelos pequenos prazeres desse mundo, pelos pequenos prazeres da nossa carne. Não aceitem menos do que aquilo que vocês desejariam desfrutar para o resto da vida de vocês, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas agora se é isso eu vou lidar com isso. Não. Nós temos condição de estabelecermos exatamente o que nós queremos viver. E se nós aceitarmos uma situação que é diferente daquilo que eu quero para minha vida, o mundo, o universo entende que aquilo ali é o que você aceita, que aquilo ali é o que você está disposta a negociar. Então não estejam dispostas a negociar com menos do que vocês acreditam que é o que desejam desfrutar pelo resto da vida de vocês. Isso vai conduzir a vida, a jornada, as escolhas de uma forma extremamente mais assertiva. E eu acredito que é o desejo do coração de Deus para vocês, que vocês desfrutem do melhor dessa terra. Então, quando as minhas amigas me contam que elas terminaram um relacionamento, que elas saíram de um emprego que não fazia sentido, que elas estão sofrendo pelo final de algum ciclo, eu fico com a expectativa de imaginar que elas estão a cada dia mais perto daquilo que elas realmente buscam viver. Porque mais importante, gente, do que nós termos a total clareza do que o que nós queremos é ter a clareza definitiva do que o que nós não queremos. Porque quando a gente sabe o que a gente não quer, a gente tá mais perto daquilo que a gente realmente sonha e deseja viver. Então, não negocie o
que você não quer de jeito nenhum. Tenha clareza do que é inegociável para você desfrutar de uma vida plena. E entenda que no meio desse caminho, Jesus tem o tamanho perfeito de qualquer vazio que pode dominar o seu coração. E eu queria que você me falasse, faz sentido esse vídeo pra você? Você também já sentiu esse vazio dentro do seu coração e não sabia, né, explicar o que era? Você também já viveu um relacionamento que você falou assim, ah, não é o que eu quero exatamente, mas é quase o que eu quero? Me conta nos comentários, vamos conversar, eu quero conhecer um pouco de vocês. E eu tô super animada pra construir essa jornada aqui.